Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Mudanças na estrutura do departamento de futebol, boas notícias no departamento B. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira de preparação para o duelo diante do Botafogo, de mudança na estrutura do departamento de futebol, arbitragem definida, venda de ingressos para quinta com promoção e atacante, centroavante colombiano anunciado e já foi a campo, hein? Vamos falar sobre tudo isso aqui na Samuca TV, começando com o árbitro. Anderson Daronco apita o jogo da próxima quinta-feira. Daronco voltando a apitar aí um jogo do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo na quinta, 7h30 da noite no Mineirão, penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo para fechar a rodada de número 37. Anderson Daronco, a última vez que ele apitou um jogo do Cruzeiro na Série A, vamos pegar aqui os jogos que ele apitou. Cruzeiro 1, São Paulo 0, gol de falta do Matheus Pereira. E agora Cruzeiro e Botafogo. É o segundo jogo que ele faz do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Que possa aí fazer um bom jogo o Anderson Daronco. E no VAR estará Diego Pombo Lopes. Esse cara aí no VAR, ele é meio complicado, hein? Mas vamos lá, ó. Ele foi VAR em Red Bull Bragantino 1, Cruzeiro 0. Sport 0, Cruzeiro 4. Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. Rubem Júnior, ao vivo aqui nos estúdios, traz informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Aliás, muita informação no Cruzeiro nesta segunda. Rubens, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. A você, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, em especial para toda a Nação Azul, confirmando 6h14. Vamos começar com o extracampo ou com o campo, porque hoje é o velho pacotão, viu, JVC? Vai com o extracampo primeiro aí, Rubem Júnior. Vamos lá, para falar sobre o Cruzeiro que dentro, do seu planejamento, a gente já informava a respeito de algumas mudanças. Quando o Cruzeiro é adquirido pelo Pedro Lourenço, o Paulo Pelaipe, chega junto com o Alexandre e o Matos para, gerir essa questão do futebol e principalmente para ser esse cara experiente do dia a dia, da logística, cara já rodado da bola, e atuou e foi um homem de confiança ali no dia a dia, na Toca da Raposa, principalmente ao lado do Pedro Júnior, que é o grande líder do Cruzeiro no dia a dia, e também tem acima dele o homem forte que é o Pedro Lourenço. Mas o Paulo Pelaipe vai mesmo para o Grêmio, onde ele foi criado, Ele se tornou diretor no Grêmio e agora retorna para sua casa. 6h15, marcou o sinal eletrônico. Agora o Cruzeiro tendo uma nova estrutura no seu departamento de futebol. E acima de tudo, com essa atitude do Pedro Lourenço, o Cruzeiro valorizando profissionais que já estavam na toca, já estavam no clube e por merecimento. Vamos lá, com a saída do Paulo Pelaipe, até porque na prática não muda tanto. Assume essa gestão do dia a dia, da logística, o Rodrigo Ramos. Ele já trabalhava nessa área na Toca da Raposa, já conhece, toda questão de planejamento e como as coisas acontecem, funcionam, e vai passar a ter o cargo de gerente executivo de futebol. O Joaquim Pinto, ele que veio a pedido do técnico Leonardo Jardim, o cara do scout, dos números, do planejamento em termos de contratação, passando tudo para o vice-presidente Pedro Júnior, passa a ser diretor esportivo, que na prática
Ele tem vários braços na Toca da Raposa, segue coordenando o scout e também participando de monitoramento dos futuros jogadores, né, de contratações, quando o Pedro Júnior, na prática, fecha o negócio com Pedro Lourenço. E agora temos, então, essa novidade no Cruzeiro, deixa Paulo Pelaipe, mas na prática, Cirilo, não muda tanta coisa. E como vem acontecendo, vem, né, transcorrendo de forma normal e muito competente com todo mundo que vem trabalhando na Toca, JVC. O organograma do futebol do Cruzeiro mexe, né? Institucionalmente falando, da diretoria do Cruzeiro, mexe, e o torcedor com muita confiança na sequência do que foi feito nessa temporada, né, Edu? Sem dúvida, Cirilo, e foi muito bem feito, né? A partir do momento em que o Cruzeiro acerta na contratação do Leonardo Jardim, muita coisa mudou internamente. Departamento de futebol, eu tenho dito aqui, né, que o papel do Leonardo Jardim, ele não se resume ao vestiário e às 4 linhas, ele é um papel ampliado também ao departamento de futebol, à gestão. O Leonardo Jardim, como qualquer outro treinador, é um vendedor de ideias para os seus atletas. Os jogadores compraram, o vestiário comprou, mas ele foi um vendedor de ideia também para os donos, para o dono do clube, para o Pedro, para o departamento de futebol, e essa turma acreditou. E que bom que acreditou, porque o Leonardo Jardim é um cara muito competente, muito vivido, muito experiente. E a coisa aconteceu. E eu espero que o Joaquim Pinto, que vem fazendo um ótimo trabalho desde que chegou, que ele siga na função também ali do departamento de análise de mercado, do departamento de scout, porque acho que seria uma perda ele se afastar disso. Entendo ele assumir a função que o Pelaipe vinha fazendo, acho justo pelo ótimo trabalho que vem fazendo, e ele deu essa confiança aos dirigentes. Se eles não confiassem no trabalho dele e não enxergassem como um cara muito competente, ele não seria alçado ao cargo, o Cruzeiro iria ao mercado para buscar outro. E até na prática, Edu, te interrompendo rapidamente, na prática, no dia a dia, na Toca da Raposa, essa função do Pelaipe, que é participar de viagem, fazer o elo da diretoria com o grupo, vai ser mesmo ali a cargo do Rodrigo Ramos. O Joaquim Pinto fica mesmo na questão, essa nomenclatura, né, que o Cruzeiro deu para essa nova função, que é diretor esportivo, além de fazer esse elo com o Rodrigo Ramos, do elenco, com a diretoria, é mais, na prática, um diretor de futebol. Né? Essa é uma ótima explicação. É o Rodrigo que vai ficar mais responsável, o responsável mais próximo daquilo que o Pelaipe fazia, e a gente conversava mais cedo no Goleada, nosso programa no digital, no YouTube. O Pelaipe, ele ainda tem muito daquilo do dirigente raiz, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, né? É o cara que enxerga um erro de arbitragem, vai lá, botar dedo no rosto, no vestiário, na saída do árbitro, na porta do trio de arbitragem. Acho que não é muito o perfil do Joaquim Pinto, não sei do Rodrigo, mas acho que esse perfil também tem ficado pelo caminho no futebol. Fato é que o Joaquim, seguindo na função, próximo, coordenando o departamento de análise de mercado, acho fundamental. Ele chegou muito bem, Cruzeiro anunciando jogadores jovens de mercados grandes. O Leonardo Jardim falou sobre o Sinisterra, que entrou muito bem no jogo contra o Ceará. Falou, não fossem as lesões recentes do Sinisterra, talvez a gente não tivesse conseguido contratá-lo. E eu não vou dizer que seja um achado, porque o Sinisterra é um jogador já conhecido, de seleção colombiana. Mas é um trabalho muito bem feito, dessa percepção de um cara com potencial enorme, de um jogador muito bom, e que tá meio que escanteado por conta de um histórico de lesões. Opa, tá na hora de buscar. Aqui a gente tenta recuperar. E se conseguir, a gente ganha um baita reforço. E o Sinisterra, estando bem fisicamente, ele é um ponto de desequilíbrio, na parte positiva do desequilíbrio, para esse time do Cruzeiro. Ele bem fisicamente é titular absoluto do Cruzeiro. Com mais notícias do Cruzeiro com Rubem Júnior, dia agitado também nas notícias envolvendo atletas, Rubem. Agitado, JVC, confirmando 6:24 em campo, a reapresentação para o duelo de quinta-feira contra o Botafogo, 7:30 no Mineirão, mais uma vez casa cheia, Mineirão lotado, a venda que já se iniciou, mas o Cruzeiro que não teve no jogo passado o Caio Jorge, a explicação, né, para que o atleta, ele que sequer viajou, foi desgaste muscular. E o Caio Jorge
trabalhou hoje pela manhã. Você que vai acompanhar aí no YouTube da Itatiaia, tem a foto do Caio Jorge já integrado, né, com os demais jogadores aí na publicação. Ele está trabalhando com o William. Então foi mais uma precaução, né, de toda a comissão técnica, sabendo a carga de jogos que terá o Caio Jorge nessa reta final de temporada para o mês de dezembro, também pela intensidade dos jogos, pela importância. Caio Jorge, poupado do jogo passado. Agora o Cruzeiro pensando no Botafogo, tendo aí o Caio Jorge à disposição, tudo indica que ele pode atuar, segue aguardando pelo Arroio, o equatoriano que saiu ali por volta dos 41 minutos do primeiro tempo, acabou sentindo dores na coxa, precisou ser substituído, citado aí pelo Edu, o Sinisterra foi bem na função. O Arroio, já o Cruzeiro aguarda um pouco mais para que ele possa estar 100%. Vamos aguardar como vai acontecer durante a semana. Ainda nesse quadro do Departamento Médico do Cruzeiro, quem sofreu uma lesão no dia 26 de outubro, e uma lesão que foi bem discutida pelo lance, Wanderson, naquele jogo contra o Palmeiras, quando o Gustavo Gomes acaba atingindo ali a canela de forma maldosa do Wanderson e não teve a expulsão. E por incrível que pareça, né, no final de semana o Palmeiras sofrendo com um lance parecido. O Wanderson ficou afastado por conta dessa lesão muscular, que evoluiu bem, e ele iniciou hoje a sua transição física. Portanto, o Wanderson, vamos aguardar se fisicamente o atleta vai estar bem para ser opção para as decisões do mês de dezembro. Fato é que o Wanderson começa, né, já inicia essa reta final de ano para iniciar o 2026, com a parte médica bem. Agora vamos aguardar a parte física. O Cruzeiro que anunciou Vidia Real, Neiser Vidia Real, o colombiano de 20 anos, ex-Milionários, teve o seu vínculo a partir de hoje com o Cruzeiro. Foi, né, destaque do Milionários, também na seleção de base da Colômbia, no Sub-20, acabou anotando aí 5 gols, também no Sul-Americano, que foi disputado em fevereiro, marcou 8 gols. Já Neiser Vidia Real, uma grande promessa, lembrando, só vai poder fazer a sua estreia pelo Cruzeiro na próxima temporada. E uma outra informação, complementando, vamos falar sobre o Alisson, um atleta que o Cruzeiro, o torcedor não tem tanta saudade, né? Principalmente pela fase que estava vivendo. O Coritiba, Cirilo, ele adquiriu o Alisson, aquele volante que depois, né, participou também do Atlético, por €1 milhão. O Cruzeiro, por, né, ter uma porcentagem em cima do atleta, vai receber €300 mil, cerca de R$1.800.000, JVC. Valeu, Rubens. Edu, algumas informações trazidas pelo Rubens Júnior sobre o campo. É um debate bom pra gente ter ao longo da semana, mas você pode antecipar a sua opinião. O Arroio saiu com um probleminha no fim de semana, vamos ver se ele vai estar à disposição para quinta-feira, nos próximos dias. O Wanderson, que era o titular da posição anteriormente, tá retornando aos poucos, né? Tá na fase de transição, daqui a pouquinho vai ser liberado para trabalhar normalmente aí com o grupo do Cruzeiro para a sequência da temporada, sequência que ainda tem jogos muito importantes, lembrando, vem aí o mata-mata decisivo da Copa do Brasil a partir da etapa semifinal. Os dois bem, fisicamente. O Arroio já virou titular? Ou você acha que o Wanderson, pelo que fez no começo, tem muito crédito? Todo mundo bem fisicamente, Sinisterra. Nem Wanderson, nem Arroio. Mas o Sinisterra ainda não é titular, né? Não, mas eu acho que é o que tem o melhor futebol, pelo menos o que eu mais gosto dentro do nível técnico. Mas entre Wanderson e Arroio, acho que o Arroio entrega algo que o Wanderson não entrega, que é a ofensividade, né? 1 contra 1. O jogador para decidir jogos, e o Wanderson, que entrega muito no jogo sem a bola, no equilíbrio desse time. Acho que o Arroio consegue fazer mais próximo. O Arroio está mais próximo do Wanderson no ponto de equilíbrio no jogo sem a bola do que o Wanderson mais próximo do Arroio no 1 contra 1, na capacidade de definir jogadas. Eu vejo dessa maneira. E eu acho que o Sinisterra é um jogador que está à frente dos dois. Mas tem que tomar muito cuidado também com o próprio Sinisterra.
Ele entrou muito bem contra o Ceará, mas eu não acredito em 90 minutos agora para o Sinisterra. Talvez o Jardim trabalhe esses 2 jogos contra Botafogo e Santos para dar mais minutos ao Sinisterra, para dar mais confiança ao atleta e o atleta dar mais confiança ao Jardim, para que na semifinal da Copa do Brasil o Sinisterra seja uma realidade até para brigar por titularidade, caso o Arroio esteja bem. Se não, o Arroio acho que tem totais condições de fazer o lado do campo, o lado esquerdo, é um cara que tem a capacidade de fazer o lado direito, inclusive, quando sentiu a lesão no jogo contra o Ceará, tinha vindo para o lado direito, para dar uma segurada nas subidas do lateral do Ceará, que estava tendo muita liberdade com o William. Enfim, eu acho que o Cruzeiro está bem servido, com jogadores com características diferentes, com potenciais diferentes, mas entre os 3 eu fico com o Sinisterra. Vamos ver, para a próxima temporada em especial, né, Edu? Com a pré-temporada que vem por aí, vem aí uma temporada muito forte, um campeonato brasileiro já no fim de janeiro. Vem aí o Neiser Vídea-Real também para entrar nessa parada, contrato de 5 anos. Vem aí, é o nome pro futuro também, né? Uma aposta do Cruzeiro, mais centroavante, né? Tem capacidade de fazer o lado do campo, mas o Neiser é para brigar perto ali, do gol, né? Caio Jorge, Gabigol, chegando o Neiser, não sei, Gabigol, não sei como é que fica. Que não jogou nada, né? Jogou mal contra o Ceará. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!